Olá! Estamos iniciando mais um podcast Entre Vínculos. Hoje estou aqui, como sempre, acompanhada da Andréa Raquel, mas também recebendo uma convidada muito especial que vai falar pra gente do projeto Rede de Apoio às Famílias Vítimas da Covid. Eu sou a Kitty Menezes, sou cineasta e educadora e esse é o nosso 8º episódio. Olá, Kitty. Olá, Adriana. Sou a Andréa, sou psicóloga. Estamos juntas, então, em mais um podcast Entre Vínculos, que pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e no site Recriando Vínculos. Hoje é dia 19 de julho e nós estamos, então, como a Kitty já adiantou, com a Adriana Silva, que é ativista de movimentos sociais de combate à violência contra a mulher, também é ativista de movimentos sociais de garantia de direitos à liberdade religiosa. A Adriana é professora aposentada, mora em São Bernardo do Campo e faz parte dessa rede de apoio às famílias e vítimas da Covid-19, que eu também estou fazendo parte dessa rede e nós acabamos nos conhecendo em função disso, né, Adriana? Vou pedir para você se apresentar melhor, dizer o que você quiser a seu respeito. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a minha ancestralidade, né? Agradecer a Ori que me permitiu estar aqui num momento como esse. E aí, meu Ori agradece e saúda respeitosamente o Ori, seu Ori, André, e o Ori da Kitty, que é a nossa cabeça espiritual e que nos traz para esse mundo para viver nossas experiências carnais. Então, muito axé a vocês e que Ori seja abundante, seja sabedoria e seja longevidade na vida de cada uma de vocês. Eu sou Adriana Silva, além de mãe, filha, esposa, professora aposentada, militante dos direitos humanos à liberdade religiosa, a garantia do direito à liberdade religiosa, a garantia do direito humano das mulheres poderem viver como querem, né, serem e estarem no mundo com dignidade, sem violência. Também uma pessoa que tá sempre onde tá. Eu falo que é onde tem pessoas a quem os direitos fundamentais são negados, eu estou como uma das vozes, dentre tantas vozes, né, dizendo que essas pessoas têm o direito de ser e estar no mundo. E desses lugares, hoje, em função do momento em que estamos vivendo, é a rede de apoio às famílias vítimas do Covid, né? As famílias enlutadas, né? Que é uma rede que tem como principais objetivos, acolher as famílias e garantir a memória dos que retornaram à massa primordial como encantados e encantadas, como dizem os povos originários desse país. Então, muito obrigada e muito obrigada. Você poderia falar um pouco mais para a gente como funciona a rede, como é o acolhimento, quem mais está participando? Acho que há uma história já, né? Embora a rede tenha sido formada recentemente, podemos dizer que há uma história da rede e como ela nasceu. Então, acho que seria bacana falar um pouquinho mais sobre a rede. Bom, então vamos lá. A rede nasce exatamente logo no início da pandemia, com um aumento preocupante e de pessoas que morrem em decorrência da Covid.
existe um grupo de pessoas que pensaram que essas famílias precisavam ser acolhidas e a história de seus familiares, de suas entes, seus entes queridos, precisava ser lembrada, guardada, garantida, para que não fosse só um número, né? Porque as pessoas não são números, as pessoas são seres humanos, são sujeitos da história, têm uma história, tanto uma história pública quanto uma história privada. Elas são importantes, né, para suas famílias, para seus amigos e amigas. Essas pessoas têm uma história de luta, nem sempre uma luta visível, né? A luta da gente, a luta das pessoas é uma luta sempre diária por sobreviver, principalmente, né, das populações a quem os direitos fundamentais são negados, como povos originários, né, a população preta, as mulheres, a população LGBTQIA+, população de rua, né, que está em condição, né, em situação de rua. Essas populações todas, elas precisam ser lembradas, suas histórias precisam ser eternizadas. E esse grupo de pessoas, que foi o Danilo César, o Paulo Pedrini, a Tiele, né, tem mais pessoas, claro, pensaram que criar uma rede de apoio era garantir essas memórias e era garantir o espaço do acolhimento no momento em que o Estado negou às famílias, negou às pessoas o direito a minimamente enterrar seus mortos em função da condição em que o vírus acaba sendo disseminado, enfim. Mas mais que isso, por conta de toda essa negligência e essa maluquice, né? Essa contradição entre vida, importância da vida e a importância do capital, né? O capital se sobrepondo às vidas humanas. Então a rede ela vem no sentido de que não, é a vida acima do capital. E lembrar essas pessoas é lembrar de suas histórias, tanto quanto a sua contribuição até para o enriquecimento de poucos, né, muitas vezes, né, na maioria das vezes, mas também de suas histórias de sobrevivência, porque a pensar das populações que são atingidas na sua maioria, que são a população que não tem direito a uma saúde, né, não tem direito a uma alimentação saudável, não tem direito a uma educação de qualidade, não tem acesso à cultura, né, não tem nenhum cuidado, na verdade não tem acesso ao cuidado, não tem acesso a poder viver os direitos fundamentais, que é habitação, que é mobilidade urbana, um trabalho digno, viver em paz e segurança. E quando eu digo viver em paz e segurança, eu não sou a favor, em hipótese alguma, da repressão policial e nem acredito que se consegue segurança a partir desse lugar. Eu acredito num trabalho de qualidade na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na empregabilidade digna, no direito à cidade, ao Estado, ao país. A polícia deveria ter o papel de servir e proteger e não de matar. Até porque a gente está vivendo tempos em que o genocídio ele é hoje através da pandemia, porque a gente olha para a forma do descaso em que o Estado cuida da pandemia e das falas, né, de governantes, o quanto que a pandemia virou uma ferramenta de genocídio, de extermínio. Pode morrer pobre, preto, LGBT, mulher preta, pobre. Pode morrer a juventude preta, pode morrer. A gente precisa que morra mesmo. Já que a gente só o Estado matando não está dando conta, vamos matar com a pandemia, vamos aproveitar isso e vamos matar. E essas coisas, elas são extremamente sérias e precisam ser denunciadas o tempo inteiro.
Então, a rede também tem esse papel da denúncia do descaso do Estado, da denúncia da negação do direito, mas ela também é um anúncio. O anúncio de que há um espaço de acolhimento, há um espaço de garantia das memórias dessas pessoas que foram encantadas, que retornaram à massa primordial. Há o espaço do acalanto das famílias que perdem seus entes queridos e queridas. A rede tem todo esse papel, esse cuidado, essa sensibilidade, essa amorosidade e essa humanidade, né, em cuidar dessas famílias. Essa rede cresceu muito, né? Começa com poucos, mas hoje ela tem mais de 70 instituições, além das pessoas físicas que estão nesse apoio, como você, como eu. Então, assim, ela cresceu muito. Você tem sindicatos, entidades, você tem políticas e políticos, você tem diversos profissionais de diversas áreas, você tem artistas, né? E tem pessoas que são envolvidas com outros memoriais, como o Memorial da Resistência, né? Memoriais que cuidam de todos que foram assassinados na ditadura militar. Então, assim, você tem uma série de redes que também estão conectadas à rede, né? Então, Memorial do No Segura a Onda Brasil contra o Covid, a gente tem o Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil, que é também Vagalumes, Memorial de Vítimas Indígenas, né, da Covid, os Inumeráveis, Inventário Coletivo do Projeto Santinho, o @relíquia.rum, Memorial das Vítimas de Covid do Povo Cigano no Brasil, a rede Aqueles que Perdemos, Toda a Vida Importa, grupo do Facebook In Memoriam Vítimas do Coronavírus no Brasil e no mundo, no grupo do Facebook Memorial das Vítimas do Covid-19, grupo do Facebook Vítimas do Covid-19 no Brasil e no mundo, a hashtag Fica em Casa. Tem o Memorial 21, o Memorial dos Trabalhadores e Trabalhadoras Vítimas da Covid e Sobrevivendo ao Covid. Então, você tem uma série de outras redes que também, outros grupos que cuidam de garantir a memória, a eternização desses e dessas que partiram, que retornaram à massa primordial, que se tornaram encantados em decorrência dessa pandemia tão nefasta. Além disso, a rede tem o grupo de acolhimento, né, rede apoio, que trata da questão de diálogo sobre perdas, ausências e sentidos do luto na pandemia. Né? Você tem no próprio site Vida e Cotidiano, você tem um lugar onde você pode colocar a foto, né, da pessoa, desse seu ente querido e querida, tem uma live, você tem um link que vamos conhecer um pouco sobre as práticas integrativas e complementares. Então, assim, é uma rede que procura, né, o site procura trazer todas as situações em que uma pessoa que viveu essa perda, que está vivendo esse luto, possa ser acolhida. O número de instituições passam de 70, né, são diversos sindicatos, entidades, você tem o Museu da Pessoa, que também está envolvido, entre tantos outros, você tem o Sintrajude, que a gente fez até uma live, né, para tratar também da rede, a gente tem diversos canais, né, resistentes, tem canais que tratam, que estão cuidando e que cuidam também de fazer a denúncia de todas essas situações de violação dos direitos humanos. Então, a gente tem uma rede que é extremamente grande, assim como universidades que também estão conosco. Acho que de começo é isso, né? Adriana, e você pode deixar para a gente, então, um canal de contato com a rede? Qual é o site? É um site, né? Para quem tiver interesse em conhecer a rede, entender mais o trabalho da rede, como que as pessoas podem, então, acessar o site? Qual é o site? O site é o redeapoiocovid.com.br.
Inclusive, estão abertas as inscrições para uma oficina de escrita, para que as pessoas possam deixar o seu poema, a sua prosa, né, que ela é dirigida a enlutados e enlutadas durante o Covid. Então, repetindo, é redeapoiocovid.com.br. Essa é a rede que está disponível. Inclusive, a gente tem acesso à rede de apoio psicossocial, né, para que essas famílias sejam atendidas nesse momento de extrema dor. Eu queria fazer uma pergunta também, e na verdade tem a ver com uma entrevista da Renata Novaes, que é jornalista e ativista, e ela entrevistou a Fátima Lima, que é antropóloga, professora universitária, pesquisadora, enfim. A Fátima trouxe alguns termos que eu achei muito potentes para pensar um pouco nessa necessidade da gente de reinventar sentidos. Ela usa um termo que eu gostei muito, que é o termo resistências viscerais, para falar desse trabalho que as pessoas das comunidades nas periferias, nas favelas, têm conseguido organizar, né, nesse contexto de pandemia, independente do Estado. E aí eu queria que você falasse um pouco desse movimento do Nós por Nós, dessa tecnologia, né, que a Fátima chama de tecnologia do povo preto, e que a gente vê se materializando em Paraisópolis e no Complexo da Maré. Então, muita coisa vem acontecendo nas periferias e são dois termos que eu gosto muito: nós por nós e nada sobre nós sem nós. São dois termos que eu acho que são termos extremamente fortes para dizer qual é o lugar de fala de cada um. Falar sobre a dor é uma situação em que você ouviu falar, você leu sobre, assistiu sobre, mas você não viveu. Alguns acadêmicos trazem muito essa questão do falar sobre e falar de. O falar de é uma fala orgânica. Você fala de dentro, então você até teoriza, mas você fala do lugar da dor, né, do lugar de quem vive as necessidades. Então, ao ouvir você falar desse lugar da dor, do lugar da necessidade, mas também do lugar do anúncio, porque veja bem, você denunciar a dor, como as periferias têm se organizado para poder lidar com a pandemia, inclusive minimizando os índices que estão nesses lugares por conta do abandono, eu acho que isso tem que estar sempre marcado, por conta do abandono do Estado, né, sempre tem um anúncio. Quando a gente pensa no termo como visceral, é porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida, de garantia da vida. E se esses grupos não se organizam, fica difícil sobreviver a grandes intempéries. Essa é uma situação extremamente grave, que não é no Brasil, é no mundo. E os países foram se organizando, olhando para a pandemia como algo grave, não só uma gripezinha, não é verdade? Não só como o Idaí, não só como não sou coveiro. Olham para a pandemia com ética e responsabilidade, à exceção dos países em que o capital é mais importante que a vida. Começou-se a olhar com ética e responsabilidade os países que acreditaram que essa pandemia era como outras pandemias e que passaria. Nenhuma pandemia só veio e passou. Todas as pandemias levaram milhões. Não seria diferente com essa. A grande questão é quem o sistema escolhe, o capital escolhe para continuar vivo e quem o capital escolhe para morrer. E o capital escolhe para morrer quem, na visão, na lógica capitalista, não tem mais condições de produzir o capital, de garantir o privilégio de minorias. Bancos e grandes empresários, grandes mesmo empresários, né?
E os que acham que são grandes empresários aqui no Brasil, os que acham que são grandes empresários, e os malucos que acham que tem algum dinheiro no bolso e que vai viver dele uma vida inteira que o dinheiro vai crescer no bolso. Então, quando a gente fala dessas redes que são periféricas, dessas redes que estão, por exemplo, nas tribos, né, originárias, que eles precisam se organizar e tentam se organizar de alguma forma para garantir a vida sobre a morte, é porque não chegou lá nenhum cuidado. Não se tem o olhar humano e humanizado para essas pessoas que são pessoas humanas. E se tem, a gente tem uma lógica, uma inversão nessa lógica, que é a inversão do discurso. Então, se coloca a vítima como o algoz, né? É muito maluco isso. Então, pobre tá morrendo porque é irresponsável, pobre tá morrendo porque é isso mesmo, não pensa em ninguém. Não, quem não pensa em ninguém é quem tá com o capital na mão. Tá certo? Que tá muito incomodado com a quantidade de pessoa preta, pobre que tá no mundo e que são os únicos responsáveis para o crescimento vertiginoso dessa pobreza. Quando você tem 90% do capital na mão de 10%, né, e 90% da população tentando viver com os outros 10% do capital, isso é muito difícil, né? É difícil pensar numa vida digna, né, com qualidade a partir desse lugar. E não vai se pensar. O que eu sempre coloco é assim, olha, para quem vive a política de privilégios e acredita na política de privilégios, não existe mais nada para além disso. É a história do pobre agora resolveu que quer comer com qualidade. Pobre agora inventa que quer viajar. Pobre agora acha que tem direito à vida. É olhar para o direito como privilégio. Então a população fala o seguinte, não, você tem o direito à vida, o direito é para todas e todos. Né? O Estado de Direitos é para todas e todos, não é para algumas e para alguns, como se tem historicamente. Está se dizendo que o direito à vida, mas que vida? Uma vida com qualidade, uma vida digna, é direito de todas e todos. Por mais que a história, por mais que a lógica seja de garantia de qualidade para poucos e poucas. Essas redes estão fazendo essa denúncia. E com o trabalho que realizam, que vem fazendo um trabalho de sucesso, é só a gente olhar a queda, né, do número de contágios nessas comunidades, é o anúncio. O anúncio é que olhar para a gente é o caminho. Essa lógica do capital, ela falha, ela nunca foi de sucesso. Ela sempre foi de fracasso porque ela nunca atendeu a maioria. Ela sempre atendeu privilegiadas e privilegiados. Se a gente está dizendo que a gente precisa transformar, a revolução, ela é necessária e ela vem da base. Por que da base? Porque é da onde vem a fala orgânica. É de quem vive a pobreza, de quem vive a negação, quem vive o racismo institucional e estrutural. É de quem vive o machismo, é de quem vive a LGBTfobia. É de quem vive o total abandono e que por conta do total abandono vive na rua. Porque, inclusive, esse lugar da rua, tirando a fala daquelas pessoas que falaram que as pessoas gostam de ficar na rua, que não pode dar nada porque as pessoas gostam de ficar na rua, olha, vou dizer que a lógica é a inversão do discurso. Quem está na rua por razões diversas. Mas não diga que a maioria quem está na rua porque gosta da rua. Não diga que criança dorme numa praça embaixo de um banco porque ai que delícia é dormir no frio, no relento embaixo do banco. A gente sabe que as populações que vivem, por exemplo, nas divisas, vivem numa situação abaixo da linha da miséria e que essas crianças são usadas para teste de novas drogas. As pessoas passam por elas são invisíveis. Invisíveis. É esse o mundo que a gente quer para os nossos
para o nosso futuro, para os nossos filhos e filhas, sobrinhas, sobrinhos, pessoas que amamos, para as nossas crianças, adolescentes, jovens? É esse o mundo que a gente quer? É nesse mundo que a gente quer viver? No mundo da exclusão, no mundo do genocídio, no mundo do extermínio? É esse o mundo? Que as pessoas morrem nas fronteiras com doenças que já eram para estar para lá de erradicadas? Como sarampo, por exemplo? Morrem de fome? A fome é uma pandemia. A fome é uma pandemia. A violência contra a mulher é uma pandemia. O estupro é pandemia. E as pessoas dizem que é mimimi? Então, porque falam sobre, não falam de. Não é fácil você colocar um filho e uma filha preta no mundo sabendo que a expectativa de vida é de no máximo 25 anos. Que quem passa dos 25 contraria as estatísticas. Estatísticas! Pessoas humanas são estatísticas. Mas quando morre um branco, uma branca, não, é pessoa. Então não venha dizer que esse povo que vive a negação histórica do direito são pessoas que estão vivendo porque querem, porque são vagabundas, porque não gostam de trabalhar. Né? Se naturaliza sempre a exclusão como uma condição humana das pessoas que não querem nada com nada. É uma inversão total, total. A rede também faz essa denúncia. A rede o tempo inteiro está fazendo essa denúncia. A rede está fazendo a denúncia de que as pessoas têm direito à vida digna e que as pessoas que faleceram, que morreram, que desencarnaram, que se encantaram, que retornaram à massa primordial, têm direito à memória, têm direito à história garantida na história da humanidade. Porque são as pessoas do dia a dia, são as pessoas que caminham ao nosso lado e dão bom dia ou não dão bom dia, que dormem e que acordam, que parem filhos ou que não parem, mas que contribuem, seja para poder garantir o direito da mulher ao seu corpo, seja para garantir o direito às suas escolhas, para garantir as pessoas estarem no mundo, de serem no mundo como quiserem ser, essas pessoas fazem a história. Todos os dias. Me desculpa, a minha excedi. Não, Adriana, acho que não. Não se excedeu. Acho que nós é que temos que agradecer. Mais nós agradecer você do que você. Eu estou um pouco emocionada, então eu passo a palavra para você, Kitty. A partir da sua fala, o que a gente consegue perceber é que a gente tem que começar realmente tudo de novo, a partir de um outro lugar e estabelecendo outras relações com as pessoas. E aí você estava falando um pouco dessa coisa da necropolítica e eu me lembrei que eu escutei um termo que é a bionecropolítica, porque é uma necropolítica que mata não só a vida, mas os afetos, o amor, e que vai minando essa energia de vida que a gente tem, né? Então, que esse processo de necropolítica, ele é muito mais amplo, invisível e vai se alastrando em todas as nossas relações. É por isso que eu acho que a sua fala é muito potente, porque aponta esses caminhos por onde a gente pode começar a vislumbrar uma trilha, né? Um caminho, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na internet. Você também tem um canal, não é à toa e nem do nada, né, que você se envolveu com a rede. Então, nos minutos aí que temos, você podia falar um pouquinho do seu trabalho, por favor. Claro, é um prazer, né? Na verdade, o canal surge de uma tentativa, o canal Proseando com a Adriana, uma ideia de um amigo meu, que foi assim, eu vi um monte de gente fazendo live e eu queria entender o que era o tal do ao vivo do Facebook. Só que eu apertei o tal do ao vivo, e aí começou a entrar um monte de gente, eu falei, vixe, agora eu vou ter que falar alguma coisa. E eu comecei a falar loucamente das coisas que eu penso sobre a vida, e as pessoas começaram a entrar e pedindo que eu voltasse, falasse. E quando eu conversei com esse amigo, ele falou, Drivo, a gente pode fazer um canal e você trazer pessoas que comungam da sua forma de pensar para fazer uma prosa. O que você acha do nome Proseando com a Adriana? Falei, eu adorei a ideia, porque primeiro que rompe com essa coisa mais tradicional do que são
entrevistas e o escambau, que eu não sei fazer isso, que eu não sou formada, eu acredito que toda ação televisiva, midiática, é um profissional, uma profissional que atua e que tem lá toda uma técnica, né, de como fala, que tempo fala, quando que ouve, quando que não, né? E eu não sei fazer nada disso. Eu vou atropelando porque eu fico ansiosa, eu quero também falar daquilo. Enfim, virou um canal e o que eu venho agora, né, a partir de algumas lives é entendendo que a gente tem que aproveitar esse canal para anunciar um outro mundo possível. A expressão Outro Mundo Possível nasce com o Fórum Mundial Social. O Fórum Mundial Social nasce como uma proposta de um outro mundo possível. E eu gosto muito dessa expressão, um outro mundo possível. Porque pensar um outro mundo possível é pensar que a gente não está fadado ao fim, que tentam dizer o tempo inteiro que para pobre o fim é certo. Que existe um mundo para além do capital. E aí, nessa linha, eu comecei agora a trazer os princípios civilizatórios africanos como o anúncio de um outro mundo possível. Já que esse mundo que vivemos, ele não deu conta, ele não é um mundo que atende humanamente as nossas necessidades, sejam elas necessidades imediatas, sejam elas necessidades do crescimento espiritual, emocional, porque a gente precisa entender que o amor é a tônica e o amor é no amor que está a solução e o amor é a revolução. Em tempos de cultura do ódio, né, a gente vive a cultura do ódio. O amor é o princípio da revolução. Por quê? Porque o amor nos move, o amor nos aproxima, o amor cuida. Quem ama cuida, não é isso? Quem ama cuida. Mas que amor? O amor fraternal, que é um amor que está para além dos nossos imediatos e imediatas, mas que não abandona as nossas imediatas e os nossos imediatos, nossas próximas e os nossos próximos. Ele se expande, ele cresce, ele compartilha, ele cuida de todas e todos, porque ele é empático, porque ele é exatamente o que é amor. Então, pensar um outro mundo possível a partir desses princípios civilizatórios é ser revolucionário, revolucionária, porque a gente está falando de que mulher tem direito à vez e voz, a gente está falando que as nossas idosas, idosos, que são as nossas anciãs e os nossos anciãos, têm importância no mundo pela condição que são anciãs e anciãos, que tem tanto conhecimento, tanta experiência, tanta sabedoria a ser compartilhada. São as nossas griots, são os nossos griots. E por toda a sua história, por tudo que contribuíram, né, inclusive para o capital, o direito a viver uma vida digna, pelo menos nesse momento, de serem respeitadas e respeitados pelo que são, é direito deles e dever nosso. Cuidar das crianças é cuidar do nosso futuro. Só que para ter futuro a gente tem que cuidar do presente. Então tem que cuidar das crianças hoje, ensinar o que é amor hoje. Não vou dizer o que é certo, o que é errado, mas o que é amor. Todo mundo, quando você fala amor, todo mundo sabe o que é amor. Seja de uma forma mais limitada ou mais expandida, mas todo mundo sabe o que é amor. Então, é cuidar das crianças, ensinar com amor e ensinar o amor. Então, pensar princípios civilizatórios africanos é pensar nas relações horizontais e de respeito entre todas as faixas etárias, entre homens e mulheres, entre todas e todos. E é garantir que essa relação seja sempre de amor, de aprendizagens e de construção. Sempre, sempre, sempre. E aí é o recado que eu quero deixar, que o amor seja a tônica. Muito lindo, sua fala é visceral, foi isso que a Kitty utilizou, Literal. visceral. Então, a sua fala, a sua maneira de comunicar é visceral também. O canal Proseando com Adriana no YouTube, né? Isso? Isso. Então, fica o convite para os ouvintes conhecerem Proseando com Adriana e a rede
de apoio ao Covid.com.br. É isso, né, É Adriana? redeapoiocovid.com.br. Nós agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade de conversar com a gente e provavelmente teremos outras oportunidades para outros assuntos também, tá bom? Que legal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Olorum Bocinfuó, Oluaê Bocinfuó, ou seja, Deus as abençoe, né? Obaluaê, o Senhor da terra, dono dos meus caminhos, do meu ori, abençoe vocês. Axé. Axé. Axé.